Olá, salve Maria Imaculada. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho sobre a minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida. Há algum tempo o Senhor tem incomodado em mim para que eu possa partilhar um pouco. Nós vemos muitos testemunhos de pessoas que fizeram coisas terríveis, terríveis, e se converteram, e muitas vezes diante desses testemunhos eu sou mais tranquilo. Mas, no entanto, nos últimos dias eu vi como eu mereci o inferno. Como eu mereci o inferno. E eu devo testemunhar para mostrar que você também, com os teus pecados, você mereceu o inferno. E que devemos nos abandonar na misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus foi para todos. E se você está em estado de pecado mortal, Deus te concede a misericórdia. Eis o tempo da misericórdia, porque eu alcancei misericórdia. Eu alcancei misericórdia. Como as pessoas dizem que o testemunho arrasta, e quero que Deus possa te arrastar, mesmo que na simplicidade do meu testemunho, possamos rezar à Virgem Maria para que ela possa expulsar os poderes infernais que possam atrapalhar de ouvir este testemunho e queiram impedir a misericórdia de entrar na tua vida, que a misericórdia de Deus vença todos os obstáculos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha dos céus e soberana Senhora dos anjos, vós que desde o primeiro instante de vossa existência recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vô-lo pedimos, enviai as legiões celestes dos santos anjos perseguirem, por vosso poder e sob vossas ordens, os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os nas profundezas do abismo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, sede sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, mandai-nos os vossos santos anjos, que nos defendam e repilam para bem longe de nós o maldito demônio, nosso cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno em nome de Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que estão a vós recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para começar a falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre aquilo que Deus fez na minha vida, eu gostaria de fazer a pequena leitura para vocês do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, que está no capítulo 6, no versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Bom, meus queridos irmãos, por que eu escolhi esta leitura do Santo Evangelho para começar a falar sobre o que Deus fez na minha vida? Porque, por muito tempo, por mais que o Senhor batesse a porta, o meu coração não estava no céu. Ou seja, o meu tesouro não era o céu. O meu tesouro eram as coisas do mundo, as coisas terrenas. E por mais que eu não fiz muitas coisas, eu desejei. Esse é que é o problema que muitas vezes nós não falamos hoje. Muitas pessoas não vão ir para o inferno pelo ato, mas ela desejou. O coração dela estava em muitas coisas terrenas, mundanas. Como o jovem rico que dizia ter praticado todos os mandamentos do Senhor. E Jesus não disse que era mentira, não, mas disse: vende tudo que tens e segue-me. E aquele jovem rico não foi. Por quê? Porque o tesouro dele estava nas coisas terrenas, nas coisas mundanas. E ele não vendeu tudo para seguir o Senhor. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu estava na igreja pelo menos de corpo, sempre participando de alguma coisa, sempre se dizendo católico. No entanto, o coração estava longe da sã doutrina. O coração estava longe do coração de Jesus. Por mais que o coração de Jesus me perseguisse com seu amor. E, infelizmente, a vida de desvio, se assim eu posso dizer, começa desde cedo. Começa desde cedo, infelizmente. Meu pai e minha mãe foram casados na igreja, corretamente. Mas aconteceu que minha mãe não poderia engravidar. Ela não conseguia engravidar. Minha mãe foi procurar ajuda. O que ela fez? Ficou de joelhos rezando o rosário? Não. Minha mãe, ela chegou por ignorância, porque minha mãe era uma mulher simples, vinda do Nordeste, e que infelizmente, até por culpa da própria teologia da libertação infiltrada lá, tem muito sincretismo religioso e muitas vezes a ignorância da pessoa. Minha mãe aqui em Brasília, ela chegou a procurar o espiritismo para conseguir engravidar. Eu posso dizer como Davi no Salmo 50, que minha mãe concebeu-me no pecado. Tudo em mim é pecado, e até no pecado minha mãe me concebeu, alguma coisa assim. Não foi fora do casamento, mas foi no pecado porque minha mãe buscou no espiritismo. Apesar de nem no espiritismo minha mãe conseguir engravidar. Ela fez tratamentos e tratamentos dentro de centro espírita. O pessoal fala mesa branca, mas branca, preta, vermelha, cor de rosa vão tudo para o inferno porque é contra o ensinamento do Senhor. O Senhor repugna isso. E minha mãe, na ignorância, ela foi e nem lá conseguiu engravidar. Depois, quando ela já havia desistido de engravidar, ela descobriu que estava grávida da minha pessoa. Eu estava no ventre da mamãe. E eis que, aparentemente, foi uma gravidez tranquila, mas tinha algo de complicado. Por mais que minha mãe procurasse onde estava o demônio, por ignorância, achando que era de Deus, porque, como diz Nossa Senhora em La Salette, tentariam colocar o espiritismo, espalhar o espiritismo e o ateísmo pelo mundo. E como é que eles colocam o espiritismo hoje? Colocam como algo bonito, algo de fazer caridade, algo bonitinho, algo que é de Deus, mas não é de Deus. E minha mãe, em plena ignorância, como muitos hoje estão na ignorância, e eu quero hoje, em nome de Jesus e Maria Santíssima, que caia por terra essa tua ignorância e nunca mais bote o teu pé em um centro espírita. Porque que adianta tu curar a tua alma em alguma coisa se tu vier a perder a tua alma para a eternidade? E minha mãe, na ignorância, foi lá, e lá não deu certo. Porque minha mãe engravidou, eu fui gestado no ventre da minha mãe por vontade de Deus. Foi Deus, o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Pela intercessão da Virgem Maria, eu creio. Por intercessão da Virgem Maria, minha mãe conseguiu engravidar. Meus pais na época estavam quase por se separar, acabaram que não se separaram. Teve grandes dificuldades e aconteceu que minha mãe ela não tinha passagem no útero, então não tinha como eu nascer. Teve que fazer uma cesárea. Só que aconteceu um milagre na minha vida. Porque eu estava programado, os médicos diziam que eu nasceria por volta da última semana de março, até o início de abril. Digamos que 25 de março até o dia 5 de abril eu estaria nascendo.
Minha mãe ia no médico e dizia, não, não é agora, não é o tempo, ainda não está para nascer, e minha mãe não sentia nada. Aconteceu que chegava já 13 de abril e eu não tinha nascido ainda, porque minha mãe não tinha passagem. Então os médicos disseram para minha mãe naquele dia 13 de abril que ela deveria voltar à noite, no outro plantão de outro médico, para ver o que se faria. As pessoas, muitas pessoas, vendo minha mãe no hospital, falavam, vamos para casa, qualquer coisa eu te trago. E algo forte mexia com minha mãe falava, não vou embora aqui do hospital, porque se acontecer alguma coisa eu já estou aqui no hospital. Várias pessoas tentaram tirar a minha mãe de lá, daquele hospital naquele dia. E se tivessem tirado a minha mãe de lá, eu e talvez até minha mãe teríamos morrido. Porque eis que quando minha mãe, com tanta gente falando para ela ir embora, à noite, umas 10 horas, 11 horas, minha mãe vai no hospital e fala, tá bom, eu vou procurar o médico aqui agora e se ele não resolver nada, aí eu vou para casa. Quando chegou lá, que o médico foi ver, mandou correr às pressas para a mesa de cirurgia. Minha mãe ficou assustada porque ela não sabia de nada. Eu estava sem passagem, eu estava morrendo. Eu tenho certeza que ali talvez Satanás já quis destruir a minha vida desde o princípio, pois ele é o destruidor das vidas. E minha mãe, porque mesmo ela na ignorância procurou coisas erradas, minha mãe era uma mulher de Deus e ela nunca ia querer a desgraça do aborto. E como ela não foi uma de tantas que cede a desgraça do aborto, ele quis destruir a minha vida porque hoje eu também milito contra Satanás, contra maldito aborto. E ali foi para a cirurgia, fez uma cesariana e minha mãe disse que nem me reconhecia, que eu estava roxo, 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 roxo. Já estava sufocado. Por mais um tempo, eu teria morrido. Eu tenho certeza que o manto da Virgem Maria estava sobre mim naquele momento e não permitiu que eu morresse. Não permitiu que eu morresse. No entanto, queria eu dizer aqui que depois disso, terminar o testemunho com as dificuldades aqui, e depois disso eu vivei santamente, e fui logo batizado, e depois fui coroinha, e fui um menino muito santo, e fui elevado até o terceiro céu. Mas não. Infelizmente, o pecado, até a prática do espiritismo continuou num centro médium aqui, que eu não vou falar o nome para ignorantes não irem correr atrás. Eu acho que se brincar, minha mãe me levou primeiro no centro espírita do que para ser batizado. Eu fui batizado com os 10 meses de nascido. Eu não falo isso, não é questionando minha mãe, eu falo isso como testemunho, porque graças a Deus, eu e minha mãe hoje somos escravos da Santíssima Virgem Maria. E Satanás perdeu essa. Nós somos de Deus pelas mãos da Virgem Maria. Eis que, como eu disse, com 10 meses fui batizado na paróquia Santa Rita de Cássia, em São Paulo. Fui batizado e a vida vai seguindo. Muitos problemas familiares em casa. E eu, desde criança, envolvido nessa questão, amava a igreja, eu não sei de onde é que vinha esse amor, algo meio que sobrenatural. Amava a Virgem Maria, amava a Virgem Maria. Tinha uma devoção por ela, por mais que eu não soubesse. Eu digo para vocês que talvez eu nunca fui protestante porque lá não tinha Virgem Maria, porque se tivesse brincar eu tava. Porque no Espiritismo eu achava que era coisa de Deus, porque aqueles malditos colocavam lá imagem de Nossa Senhora, usando de forma indevida as sagradas imagens para enganar o povo. Porque, como diz em Oséias 4:6, por falta de conhecimento meu povo se perde, e por falta de conhecimentos muitos acabam se desviando do caminho e praticando essas coisas. Quantos, por ver uma imagem lá, um crucifixo, acharam que aquilo dali era algo católico, no entanto é algo condenado pela igreja, algo demoníaco, satânico. Algo satânico. E é até bom dizer isso logo, condenando o espiritismo, porque, meu irmão, tem muitos padres, sacerdotes e leigos que têm o carisma de cura. Deus cura através daquela pessoa. No entanto, a cura pode ser o motivo da tua entrada na igreja, mas não pode ser o motivo de tu ficar nela. Porque muitos recebem cura, mas não se convertem de verdade. E eu te digo, cura pela cura, eu também vi no espiritismo.
Eu nasci com a hérnia. Eu era zarolho. E eu não fui para ninguém católico. Minha mãe me levou lá, porque achava que lá era de Deus. A ignorância, a confusão dos tempos denunciado nas aparições de Nossa Senhora. Tudo sendo confundido. Por isso, se você foi curado, bendito seja Deus que você foi curado na Igreja Católica Apostólica Romana, você fez uma novena, um irmão da renovação carismática ou qualquer outro movimento que tem o carisma da cura, o dom de curar, que Deus é quem cura, bendito seja Deus. Agora não fique atrás de cura por cima de cura sem se converter. Converte e retorna para Deus, porque cura eu também vi no Espiritismo. Mas Satanás dá com a mão para te tirar com duas. Como eu ouvi uma vez um sacerdote revelando de uma pessoa que tinha vendido a alma para o diabo, e essa pessoa tinha vendido a alma para o diabo em troca de ganhar na loteria. E Satanás, ele não mentiu. De fato, a pessoa ganhou na loteria, só que ela ganhou 200, 300 reais. Perdeu a alma pro demônio por causa de 300 reais. Não vende a tua alma por valor nenhum. A tua alma foi comprada pelo Cristo. O Cristo no Calvário, o Cristo na cruz derramou seu sangue por você. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e vir a perder a tua alma? Aquele homem, eu tenho certeza que foi liberto, que vendeu a alma pro demônio. Se entregue à Virgem Maria se você fez qualquer prática de espiritismo, satanismo, macumba, bruxaria de qualquer forma. Clame à Virgem Maria, confesse os teus pecados para um sacerdote e seja liberto em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu vos clamo isso, pois isso não é de Deus. Nós vivemos a vida toda. Até meus 13 anos de idade eu segui indo pelos dois caminhos e achando que era um caminho só, mas são caminhos diferentes. É a porta larga, mas a porta larga não vai levar para o céu, já diz nosso Senhor Jesus Cristo. É a porta estreita. E eu queria muito comungar nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que eu não entendesse muito bem que era o corpo do Senhor, que era o sangue do Senhor, algo me levava a querer comungar. A minha alma já era missionária desde criança, eu já dizia, eu quero trabalhar na igreja. Era as pastorais, mas eu não sabia como é que falava pastoral. Servir, ser missionário, eu falava, eu quero trabalhar na igreja. E tantas pessoas de diversas pastorais, eu queria. Queria ser coroinha, não tive a oportunidade de ser coroinha. Queria comungar, aí ia pra catequese, aí sempre acontecia alguma coisa e dava errado. Dava errado, pessoas que atrapalhavam, acontecia algo sempre que atrapalhava, mas por o que atrapalhava? Nós estávamos buscando em caminhos desviados, estávamos querendo conciliar Deus e Satanás. Mas aonde é luz não pode ter trevas, e aonde é trevas não pode ter a luz. Então eu não posso ser católico, apostólico romano e ao mesmo tempo ser espírita. Isso é condenado pelo Senhor Jesus Cristo. Sempre acontecia coisas erradas. Problemas em casa, meu pai no alcoolismo. E o que fazia? A gente ia para intercessores, ia para os pés de Nossa Senhora, o pé de Jesus sacramentado rezar? Não, porque nós éramos ignorantes. Nossa família é a encarnação daquilo que diz em Oséias 4:6. Por falta de conhecimento, meu povo se perde. Nós escrevíamos papelzinho com o nome das pessoas pedindo oração para o médium. Ou seja, tá pedindo oração para o próprio demônio. Para o próprio demônio. O que aconteceu? Meus pais se divorciaram no ano de 2002. No ano de 2002, meus pais se divorciaram. Por mais que na época eu achasse algo bom, pelo fato dos sofrimentos, hoje eu sei qual desgraça foi o divórcio. O que um divórcio faz na vida de um filho? A ausência de um pai, a ausência da mãe para aqueles que acabam não tendo mãe, o que faz na vida de uma pessoa? E, no entanto, hoje as pessoas querem pregar o divórcio, querem pregar tantos tipos de famílias. E, no entanto, as famílias são desfiguradas. E eu não estou julgando ninguém porque os meus próprios pais são divorciados ainda. Eu sou fruto de um divórcio. Eu sou fruto de algo ruim, que se Deus não tivesse intervido, o que seria de mim? Porque, meus irmãos, como eu já disse, a coisa em casa era feia, envolvido no espiritismo. Vou entrar no lado da castidade, já dizendo, eu sou contra namoros com beijos ardentes, esses beijos na boca. Para mim, beijo tinha que ser
Só claro, isso eu penso hoje, né? Antigamente eu já não pensava assim, eu era um herege. Você veja o vídeo Vivendo a Castidade nos Dias de Hoje, que eu fiz, que eu falo melhor sobre isso. Mas, por exemplo, principalmente você que é casado, você lembra do seu primeiro beijo? Eu não lembro. Não lembro nem a idade, porque foi com 4, 5 anos ou se brincar menos. Com brincadeirinhas, com primo, ou sei lá quem, eu não lembro nem quem foi a pessoa. Eu só lembro que eu via na novela as pessoas se beijando. Eu sei que eu beijava na boca já com 4, 5 anos de idade. A prostituição já foi entrando aí. E quando eu digo prostituição, não é que eu vendi o meu corpo. É porque o meu coração estava lá. O meu tesouro estava ali. E hoje eu vejo o quanto a minha afetividade foi prejudicada por causa disso. E, no entanto, hoje as crianças veem qualquer coisa, pornografia nos desenhos, veem novelas, veem tudo, veem filmes pornográficos desde criança. A primeira revista pornográfica que caiu na minha mão eu tinha uns 9 anos. Com 4, 5 anos de idade, eu assistia Carnaval. E uma vez eu fiquei muito triste porque, certo dia, eu ouvi um sacerdote católico dizendo que desfile de Carnaval era da cultura. Com 4, 5 anos de idade, eu não estava atrás de cultura. Eu estava atrás de ver as mulheres nuas. Eu perdi a pureza muito cedo. Aquilo que Nosso Senhor falou para Santa Faustina certa vez para ela rezar pelas crianças. Meu Deus do céu, é algo até terrível de pensar que as crianças estão em pecado. Sim, as crianças já estão em pecado. Mesmo que elas possam até não pagar pelo estado de ignorância, realmente eu não sei dizer, mas um dia ela vai ter uma consciência e ela já vai estar no vício da impureza e vai ser terrível para ela sair, como foi para mim. Eu só não caí em pecados maiores na fornicação pela graça de Deus, que eu nem sei como. Eu não sei como. Desde cedo, enfiado nessa vida. Então, quando os meus pais se divorciaram, ficou pior ainda. Pior ainda. Aconteceu que nós nos mudamos para uma outra região, eu e minha mãe. Nós vivíamos uma vida muito difícil, muito difícil. E para piorar a coisa, nós conhecemos uma pessoa e nós colocamos ela para morar dentro de casa. Era uma macumbeira. Oh, que lasqueira, hein? Pessoa já passa a vida toda no espiritismo. Sendo católica, mas católica ignorante, indo para espiritismo. Aí coloca a pessoa para morar dentro de casa que é macumbeiro. É algo terrível. Se você tá mentindo. Tem até um falso padre que não chegou nem a ser ordenado aí, que disse que é médium. Aí ele disse que lê a Bíblia há 20 anos e diz que se tem algo na Bíblia que condena o espiritismo, ele não conhece. Pois bem, vamos fazer ele conhecer. O amado, talvez ele esteja pulando alguns capítulos, né? Vamos aqui, por favor. Você que gosta de uma macumbinha, você que gosta de uma mesa branca, de um espiritismozinho, ouça com atenção o que Deus vai nos dizer em Deuteronômio 18, no versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os algoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. O Senhor não te permite. Cristo comprou a tua alma a preço do sangue dele. E o Senhor vai nos dizer, nesse versículo 13, serás inteiramente do Senhor teu Deus.
Eu e minha casa não estávamos servindo ao Senhor. Nós estávamos na metade. A gente era católico, mas a gente não era totalmente do Senhor. A gente era um pouquinho ali do médiozinho ali, né? Aí no espiritismo, fazendo cirurgia espiritual. Para vocês terem uma ideia, porque também muito problema na minha vida, esse determinado médium, que se não se arrepender e não mergulhar na misericórdia de Deus, infelizmente vai ser uma perdição eterna para ele. Passava a tesourinha, né? Já passou essas tesourinhas consagradas ao demônio no espiritismo, já passou na minha mente, no meu peito, no coração, centro das decisões, né? O coração, nos meus genitais. Eis os meus problemas com a castidade. E tudo estava sendo ali indiretamente consagrado ao demônio. Eu sei o que eu tive que lutar. Eu sei o quanto Deus teve que lutar por mim. Como o próprio Deus teve que me defender dos demônios. Quanto a Virgem Maria teve que expulsar diante de mim os inimigos que queriam me perder a alma. Como Santa Teresa de Ávila, ela dizia que mesmo sendo católica no convento, ela passou por diversos anos como pagã. E quantas vezes eu dentro da igreja, desde 10 meses de idade sendo batizado, quantas vezes eu vivi como pagão dentro da igreja? E por que eu falo isso? Porque além do feiticismo, do espiritismo, veio macumbeira morar dentro de casa. Quando a gente já recuperou a consciência e ela foi embora, tinha tal de pó de atraso e de diversos troços aí. Às vezes a gente encontrava, não sei se era ela ou outra pessoa, mas dentro de vidro de pimenta o nome da gente escrito. E a coisa era terrível. E nós acabamos vivendo em uma miséria. Eu e minha mãe passamos uma grande necessidade. Uma grande necessidade, uma necessidade terrível em casa. Nós vivíamos em quase estado de miséria. Quantas vezes em casa eu só tinha o arroz puro para comer? Quantas vezes? Quando minha mãe temperava com alguma coisa diferente, tipo um sazon, amigo, precisava de carne não, estava ótimo. Quantas vezes eu não tive o leite e o pão para comer? Quantas vezes eu feri o coração da minha mãe, vendo minha mãe fazer o arroz e eu perguntando para minha mãe: Mãe, será que vai dar até o final do mês, até comprar, até o dia da próxima compras? Muitas vezes a gente pergunta por que a gente está passando dificuldade, mas a gente não vê que a gente não está sendo inteiramente do Senhor. Não, eu não estou aqui querendo pregar a teologia da prosperidade. Mas muitas vezes a nossa vida está em desgraça, porque nós nos afastamos de Deus. Eu não sou rico. A casa aqui está precisando de uma grande reforma. Tem rachaduras em diversos lugares. Mas eu posso dizer que o meu coração está decidido por Deus. Está decidido por Deus. Graças a Deus o Senhor nunca deixou faltar. Mas nós vivemos na pindaíba, como dizem, né? Vivemos. Quantas vezes eu quis fazer um lanche e não deu certo. Deus ali também já querendo quebrar o orgulho de muitas vezes. Quantas vezes as pessoas nos ajudaram? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu só tinha para lanchar o pão e o leite porque minha mãe trabalhava no lugar que distribuía pão e leite do governo, então sobrava e mandava para casa. Quantas vezes os próprios funcionários compravam peças de apresentado e mandou para cá. Teve um dia que tinha mortadela e já era o final e eu perguntei para minha mãe se podia comer. Ela falou que podia, eu preocupado porque ia acabar e depois não ia ter. Minha mãe falou, pode comer, meu filho, que Deus vai providenciar. No outro dia no serviço a mulher comprou uma peça de presunto, era presuntado, não lembro. Aí minha mãe perguntou se era para guardar no freezer lá do local. Ela falou, não, isso aqui eu comprei para você e pro Anderson. Nós passamos um perrengue terrível. Terrível. Mas muitas vezes a gente apanha, apanha, apanha e não presta atenção. E não presta atenção. Para você que fica dizendo que não tem nada a ver, porque tem gente aí que diz que pode ser católico e espírita ao mesmo tempo, que não tem problema. Quero fazer a leitura do Catecismo da Igreja Católica para você saber que o que eu estou falando não é algo da minha cabeça,
não é algo que eu estou inventando, mas é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e se você não quiser seguir, meu amigo, é muito melhor que você se dedique inteiramente ao demônio, porque se você se dedicar metade a Deus e metade ao demônio, você vai ser todo do demônio no quinto dos infernos. Ainda vai ser pior porque você está indo com plena consciência de que não pode estar querendo se dividir. Não dá para conciliar Deus e Satanás. Não dá. Lúcifer é um demônio sem vergonha, orgulhoso, que quis ser Deus e foi expulso do paraíso porque ele quis ser Deus. Então, não dá para você conciliar Deus com o demônio, com o orgulhoso, com o divisor, com o acusador. Não deixe Satanás te enganar. E vai dizer, eu vou fazer aqui uma leitura completa, porque eu sei que muitos são ignorantes, são preguiçosos e não vão querer pegar o catecismo para ler. Vou ler do número 2115 até o 2117 para você ver o que a igreja diz sobre essas práticas. Porque, meus queridos, desde pequeno minha mãe também me levava em benzedeira, né? E folha de arruda, e vai passando tudo sendo consagrado aos demônios. Eu e talvez você sendo consagrado aos demônios desde pequeno com benzedeira, com bruxaria. Renuncie a esse espírito de benzedeira, confesse isso. Confesse isso, pois isso vem do sincretismo religioso. Ah, eu tô com o corpo carregado, então vá confessar, porque o que está carregado é teus pecados, vá confessar que o sacerdote te absolverá dos teus pecados, como já dizem alguns padres, eu acho que algum santo disse, eu não lembro, que a confissão é mais poderosa do que o exorcismo, porque no exorcismo se expulsa o demônio, mas na confissão se expulsa o demônio e se perdoa os pecados. Em vez de ficar pegando galho de arruda e ficar passando coisa, parecendo aquele desenho velho do Quinto dos Infernos, né, dizendo o Mobuga feditado do Jack Chan, vá se confessar, ou... Ah... Pessoal, aí depois a vida tá numa desgraça, uma miséria. E fica reclamando por que acontece isso. Acontece isso porque você não é inteiramente do Senhor. E a igreja vai nos dizer: Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro e em abandonar toda curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Quantas pessoas aí querem saber do futuro do passado, né? O negócio de reencarnação, isso não existe. Isso não existe. Cristo fala para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Hoje. Não vai reencarnar. Não tem esse negócio de vida passada. Isso é o demônio querendo enganar, meu irmão. Isso é o demônio. E esse que prossegue a igreja a nos ensinar. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. Ou seja, espiritismo, invocação dos mortos. Evocação, isso é espiritismo, isso é demoníaco, é satânico, ação do demônio. É a igreja que está nos falando. Acorda. A consulta, horóscopo. Católico não tem horóscopo, meu irmão. Eu passava direto querendo ver horóscopo, era jornal, era telefone, querendo ver horóscopo. Não tem horóscopo. Não tem horóscopo. O meu signo, o meu símbolo é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, os astros regem, o astro rege os cambal. O que rege a minha vida é nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, eles que cuidam da minha vida. Eles é quem cuidam da minha vida. E eu sou responsável pelos meus atos, porque eu tenho livre-arbítrio. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo quer ser católico e quer ficar vendo horóscopo, igual eu antigamente, aí indo para espiritismo, a fazer cirurgia espiritual, aí para satanismo. Te converta, meu irmão. E a igreja prossegue, né? A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens. Ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor,
devemos exclusivamente a Deus, ou seja, já entra idolatria. Algo que nós devemos somente a Deus, fica procurando isso aí. Você já procurou consultar o Senhor? Você já foi diante do Santíssimo Sacramento pedir a Deus que lhe confortasse com a sua graça? Não, mas fica indo no Espiritismo, porque quer saber das coisas. Vamos no baralho aqui. Meu amigo, baralho não sabia nem jogar, quanto mais e cortar lá. Vai cortando baralho para ver se no dia do julgamento você não vai ser cortado e vai ser jogado para ser queimado no inferno. Ah, Deus é amor, mas tá falando claro. Tá falando claro. Jesus falou diversas vezes no Evangelho sobre o inferno. A igreja está nos alertando. Nosso Senhor condenou essas práticas. E você vai ser do demônio porque você quer. E aí, não é Deus que está te condenando no inferno, você que está se jogando no inferno. Deus não condena ninguém para o inferno. Nós é que nos condenamos e nos jogamos quando, sabendo da graça de Deus, sabendo da vontade de Deus, nos jogamos lá. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Um dos pecados contra o Espírito Santo, segundo São Pio X, é relutar contra a verdade revelada. Eis a verdade revelada. Se você luta e vai para o Espiritismo, em primeiro lugar, nem passe mais a comungar. E nem se diga católico. Agora, se você quer comungar, se você quer ser católico, se você quer ir para o céu, renuncie a essas práticas. Pare de ler horóscopo. Pare de ir no Espiritismo. Pare de fazer mandinga. Pare de fazer aquelas práticas de superstição, né? Que o pessoal tem, né? Fazer a simpatia. Pare de fazer essas coisas do demônio. Às vezes a pessoa tem até um bom coração, mas fica consagrando o filho, o marido, o esposo ao demônio. Por isso que teu marido não para de beber, sua anta. Porque aí você fica entregando. Todo dia você pede ajuda a Deus, mas todo dia tu entrega ao demônio, fazendo simpatia, lendo horóscopo, entregando para a benzedeira, entregando para o médium. E vai dizer a igreja ainda: todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrários à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Repito, o espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Meus queridos, eu quero pegar num ponto antes de seguir um pouco da minha vida, até porque o vídeo já está ficando longo. A igreja vai dizer aqui: essas práticas todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrários à virtude da religião. Como eu disse, eu já vi gente ser curada de coisas lá. Eu mesmo já fui curado no espiritismo. Mas eu não sou espírita. Por que de que adianta a cura e depois vai queimar no inferno? Eu gravei um vídeo também, aliás, está no YouTube, mas é só o áudio, falando sobre o espiritismo. Eu falo um pouco também dessa questão que eu vivi no espiritismo. E uma mulher pegou meu telefone e ligou para mim aqui em casa, e ela desesperada. Eu entendo perfeitamente a doença. Eu entendo o sofrimento humano. Mas nós estamos pregando tanto a renúncia da cruz, enquanto nosso Senhor manda nos abraçarmos a cruz, que a pessoa chegou ao ponto de dizer para mim: não, é que eu vi num vídeo que você disse que foi curado no espiritismo, na mesa branca. Eu queria saber como é que é. Eu falei: minha senhora, do que adianta você ser curado e depois você ir para o inferno? Eu tive que falar isso porque as pessoas no sofrimento acabam achando que porque lá vai ser tirada a cruz, ela vai estar no bem bom. Mas do que adianta você retirar essa cruz e depois você parar no inferno? Talvez a salvação da tua casa está vindo pelo esse câncer que você está tendo. Por muitas vezes
como diz São Paulo, pelos nossos sofrimentos completa a cruz de Cristo. Então creia, seja firme, clame ao Senhor. Tá vendo isso aqui, ó? Medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Vai fazer uma novena a Nossa Senhora. Eu já obtive curas. Recentemente eu tinha uma enfermidade, eu fiz uma novena e eu fui curado, graças a Deus e a intercessão da Virgem Maria. Agora não vá procurar essas práticas abomináveis de Satanás. De que adianta? Do que adianta? Do que adianta? Talvez você esteja se perguntando como é que eu saí do Espiritismo. Bom, creio eu que teve a intercessão de alguém chamado João Paulo II. Como eu disse, sempre estávamos católicos e a gente se achava super católico. Aconteceram diversas circunstâncias que não cabe agora para não alongar o vídeo, mas aqui já está. Eis que, no ano de 2005, ligamos a televisão no jornal e eis que é noticiado a morte de João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II, nosso beato João Paulo II. Me deu um nó na garganta. Eu não lembro se eu chorei. Mas eu lembro que eu dizia, você vai ser sempre o meu Papa. Ora, eu não entendi a sucessão apostólica. E eu acho que, se eu não me engano, eu até falei assim, não importa o próximo Papa que vai vir, você vai ser sempre o meu Papa, não sei o quê. Eu não entendi, eu era ignorante, eu tinha 13 anos de idade, ia fazer 13 anos de idade. Eu sei que naquela noite eu sonhei com o beato João Paulo II, eu ia visitar o seu túmulo, e ele me falava alguma coisa, eu não lembro o que ele me falava. Mas, coincidência ou não, naquele ano de 2005, foi o último ano que eu fui no Espiritismo. No último dia que eu fui no Espiritismo, eu fui passando mal, arrastando, com ânsia de vômito, até comecei a vomitar um pouco. Até lá os três me deram um doce lá, eu comi um doce deles lá, Deus que me... Aquele ano que João Paulo II morreu, foi o último ano que eu fui no Espiritismo. Apesar das lutas, com 13 anos de idade, naquele ano de 2005, eu fiz a minha primeira comunhão. Eu fiz a minha primeira comunhão. Eu comunguei o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de problemas, na ignorância, não ter confessado tudo que eu deveria ter confessado, até mentira, como se o padre perguntou se eu fazia um determinado pecado, eu falei, não tinha. Claro, eu era ignorante, não tive uma boa preparação, trocou de catequista umas 3 vezes, e, enfim, não estou querendo tirar o meu erro. Mas que alegria saber que naquele ano eu comunguei. Eu sei que foi a intercessão de Nossa Senhora e do beato João Paulo II. No entanto, e naquele ano de 2005, como foi o último ano que eu fui no Espiritismo, por que foi o último ano? Um tio meu, vivendo uma vida depravada, acabou pegando uma doença. Não sei se necessariamente por vida depravada, enfim, só sei que vivia amancebado, acabou pegando a doença, e urinando sangue, etc. Ele foi para uma missa com um padre que tem carisma de cura e libertação, chamado Padre Moacir Anastácio. Lá ele ficou curado, lá ele começou a frequentar a igreja, lá ele começou a levar as pessoas para a igreja, e ele levou um outro tio meu, que também ia para esse centro espírita, aqui em Brasília, que muitas pessoas vão, no tal de Seu Valentim, e que quem for procurar isso, saiba que se você for, você está indo se jogando ao demônio. Eu falo isso para que não procurem. Se você vai nesse mulambeiro sem vergonha, nesse filho de Satanás, que tem servido a Satanás aqui na terra, renuncie isso, confesse os teus pecados e nunca mais procure nem Valentim, nem Miguel e nem filho do demônio nenhum que tem servido do demônio aqui na terra. Porque eles são filhos de Deus, mas infelizmente se tornaram filhos do demônio, escravos do demônio, porque estão servindo o demônio aqui na terra. Renuncie isso agora, em nome de Jesus Cristo e Maria Santíssima. Renuncie isso agora. Esse meu tio estava com um tumor na cabeça. Estava indo nesse centro espírita e não conseguia ser curado. Dizia que estava curado, mas permanecia o tumor. Porque os demônios não foram capazes. Porque a partir dali, Deus também modificou a minha vida. Eis que meu tio foi nesta paróquia, São Pedro. Por mais que eu não concorde com a liturgia hoje, eis que ele foi lá. Com a liturgia de lá, não com a liturgia da igreja. Eis que o sacerdote falou que lá tinha uma pessoa
que estava com um problema na cabeça e que ela não seria curada naquele momento, porque em vez dela procurar Jesus Cristo, ela foi procurar mulambeiro, e que Nossa Senhora concederia a graça. Se não me engano, ele falou Nossa Senhora concederia a graça, mas só depois, porque ele não tinha procurado Jesus Cristo antes. E ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, mas ainda não ia estar sendo curado, que ia ser curado só depois. Eis que não podia passar pela menor imperfeição no asfalto na hora de voltar, porque esse meu tio gritava de dor contra as pessoas que estavam com ele. Quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi pegar livro do espírita do mulambeiro e queimar, tocar fogo. Ele não foi mais. E daí, sabendo disso, através do sacerdote católico, que isso era pecado, nós também abandonamos isso. No ano de 2005 eu fui pela primeira vez lá, nesta missa. Mas, infelizmente, eu, como tantos, após fazer a primeira comunhão, ou outros, após fazer a crisma, sumi da igreja. No ano seguinte era para mim fazer a crisma, eu não fui. E, infelizmente, como diz São Paulo vai nos dizer, não deis lugar ao demônio. E eu dei lugar ao demônio. Porque apesar de todo o meu passado, eu não me precavi. E eu fiquei exposto aos mais terríveis pecados. Pecados mesmos carnais. Que os pecados carnais são os que mais levam as almas para o inferno. Já dizem os santos, já dizem aqueles que tiveram revelações de como é no inferno. A Beata Jacinta falava que os pecados que mais levam as almas para o inferno são da carne. E, no entanto, hoje as pessoas têm pregado para os jovens a viverem de qualquer maneira. Como disse e repito, na época de espiritismo, aquela tesourinha de Satanás passou na minha cabeça, passou no meu coração e passou nos meus genitais. E eu travei diversas lutas, mas pela ignorância, porque eu escutei pessoas dizerem que não, masturbação era pecado só antigamente, hoje não é mais pecado. Então, eu caí na pornografia. E por que eu vou contar alguns pecados aqui? Eu peço que em nome de Jesus você não cometa, eu não estou falando isso para dar exemplo, eu estou falando isso para você ver de onde o Senhor me tirou e que muitas vezes nós, querendo conciliar Deus com o mundo, vivemos em pecado e se não fosse a misericórdia de Deus e alongar os nossos dias, nós morreríamos e iríamos para o inferno achando que seríamos santos. E não, nós devemos nos converter. Devemos nos converter. Como eu disse, 4, 5 anos de idade, eu já via carnaval, eu ficava até 4, 5 horas da manhã assistindo desfile de carnaval para ver as mulheres duas. Eu, já com 4, 5 anos, já beijava na boca. Com 9 anos de idade, caiu nas minhas mãos a primeira revista pornográfica. E foi aumentando, aumentando, e foi vídeos pornográficos e pornografia. E era algo muito terrível. A minha castidade ela foi muito violentada e eu não tinha um exemplo de um pai em casa. Eu tinha um pai ausente por causa da desgraça do divórcio que entrou na minha família. Então eu não tive ninguém para educar, eu ficava sozinho. E quando eu não estava sozinho, eu estava com pessoas do mundo que me ensinavam a pecar, porque eu não aprendi, não tive pessoas para me ensinar a ser santo. Eu encontrei pessoas que me ensinassem a ser pecador. Então eu comecei a me afundar na pornografia. Muita pornografia, DVDs, músicas. Só ouvia música que não presta. Funk. Eu já estava tão viciado na pornografia que eu me excitava só de ouvir funks com palavras baixas, com conteúdo totalmente pornográfico e caía no pecado da masturbação só de ouvir isso. E por que eu tenho que falar esses pecados e me entregar à humilhação de falar os pecados que eu fazia? Porque, infelizmente, muitos jovens estão indo confessar e os padres estão dizendo que não é pecado. Muitos pregadores têm dito que masturbação e até a pornografia não é pecado, mas é pecado sim. É pecado sim. Não passai pela porta larga que diz que tudo pode, porque não tudo pode. Temos que passar pela porta estreita. E eis que o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar sobre isso. No número 2352. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo, na linha de uma tradição constante. Tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual,
fora das relações conjugais normais, contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, deve-se levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia dos outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. O que é isso? A igreja está dizendo que não é pecado? Não, está dizendo que é pecado. Só que tem que levar em consideração porque isso se tornou um vício. Eu comparo a masturbação ao uso de drogas. Fala para um viciado em crack para ele largar, não é fácil, porque ele está compulsivo. A masturbação, a pessoa viciada na masturbação compulsivamente é algo terrível e difícil de se parar. Eu digo por mim, era algo terrível. Eu tinha vezes que eu não conseguia passar de uma semana, porque já era algo compulsivo, já era algo vicioso. E quantas vezes eu tive que confessar hoje e amanhã já tive que voltar à confissão novamente, porque eu quis lutar, e eu lutava, e eu não conseguia, e eu pedia forças ao Senhor. A igreja não está dizendo que não é pecado, está dizendo que você tem que confessar. Agora não dá para mim dizer você é um herege, porque... Não, porque você, às vezes, a afetividade, está tudo desordenado nos dias de hoje. É pecado mortal, sim, você deve confessar. Você deve confessar. Eu caí em pecados terríveis. O meu coração estava em lugares longes. A minha afetividade foi atacada de muitas formas. Eu era uma pessoa quase que depressiva, mal amada. Queria namorar e não conseguia namorada porque veio uma timidez e eu não conseguia. Graças a Deus, porque evitou de eu cometer a fornicação, chegar às vias de fato. Mas o que acontece? O meu coração desejava as coisas. Por mais que eu não forniquei, eu não cheguei a transar com nenhuma garota, o meu coração desejou isso, isso é pecado. Porque o Senhor disse que olhares com vontade, né, querendo pecar para uma mulher, você já pecou no seu coração. E quantas vezes nos filmes eu já pequei, nas revistas eu já pequei, e com inúmeros paixonites eu já pequei, e era o que eu desejava, e na internet eu caí em grandes pecados, eu caí na desgraça de praticar o chamado sexo virtual, que é a masturbação. Olha como o demônio é sujo, a masturbação pela webcam com a outra garota pela internet. Olha como as próprias mulheres já estão perdidas, E por que eu falo isso? Porque até antes de fazer esse vídeo, eu rezava e pedia algo para o Senhor me falar através do Diário de Santa Faustina. E o Senhor viu uma frase, agora não lembro se foi Santa Faustina ou se foi o próprio Senhor falando para ela. Era total sinceridade, total sinceridade. Se eu falar sinceridade total, falar tudo aquilo que for possível. O Senhor me impele a falar isso, porque os pregadores estão sendo omissos. E eu digo, eu vivi na desgraça, e se eu tivesse morrido numa hora dessa, eu estaria no inferno. Eu estaria no inferno. Quanto carregado de pecados estava a minha alma. Quanto carregado de pecados estava. Eu só falava palavrão, eu só escutava música do mundo, e era rap de ódio. Aí eu comecei a escutar a facção central, aí eu parei porque tinha umas blasfêmias, porque em mim eu ainda tinha um temor a Deus. Mas aí era Racionais e tantas outras grupos de rap, e era ódio, e o rap mudou, não era só falando de ódio não, meu querido. O rap teve realmente uma mudança, o novo rap nacional. Aí teve um novo rap, principalmente os cantores de Brasília mudaram. Agora é sexo e é prostituição, e é droga, tudo ali. E é sexo, festa. E eu começava a desejar aquilo. E eu comecei a ter amizades falsas. Que triste ter amizades que não levam a Deus. Que é Satanás que tem colocado as amizades do mundo para não levar à perdição. Quantas vezes meu coração desejava estar em certos bailes funks, e minha mãe me impedia. Por isso, jovem, nunca reclame da tua mãe quando ela quer te impedir de ir para certos lugares. Ela está preservando a tua alma, meu jovem. Ela está preservando a tua alma de cair nos abismos do inferno. Nos abismos do inferno. Quantas vezes eu já me achando já próximo da maioridade penal, 18 anos, achando que eu podia tudo, e eu queria ir para a festa. E então minha mãe
não podia, porque se eu quisesse ir, eu podia ir embora mesmo, mas a minha mãe começava a passar mal. E sabe-se lá da onde eu tinha preservado o temor e me dava remorso e eu não saía. Talvez se naquele dia eu fosse, eu teria caído em pecado, teria pegado uma doença, eu teria sido morto. Quantas festas tem tiroteio? Quantas festas tem tiroteio? Se tiver um tiroteio na porta da igreja, que belo, possa ser um mártir. Morri servindo ao Senhor. No entanto, nessas festas, estaria morrendo servindo a Satanás, por diz São João Maria Vianney, que quando um jovem entra num baile, deixa um anjo da guarda na porta e um demônio passa a acompanhá-lo, tanto que no baile tem mais tanto demônios quanto pessoas. E, no entanto, as pessoas querem levar a própria festa para dentro da igreja com essas desgraças de cristoteca, que só levam os jovens a pecar em pensamento, em práticas, em vias de fato. E eu ia gerando ódio e o meu coração era totalmente do mundo. Eu comecei a idolatrar time de futebol. E eu só falava palavrão, eu idolatrava time de futebol, chegava a ter briga mesmo, discussão com pessoas por causa de futebol, e xingava. E como eu moro em Brasília, eu não moro em São Paulo, senão lá eu teria entrado para a torcida organizada. Aqui em Brasília eu não entrei para a torcida organizada porque um amigo meu também não queria ir, porque era em Ceilândia, e Ceilândia é um lugar meio perigoso, a gente tinha medo. Mas senão a gente teria entrado para a torcida independente, onde Satanás tem reinando nas torcidas organizadas. Não, Anderson, é para torcer. Torcer para quem? Com músicas que incentivam a violência? Músicas que fala que vai pegar de pau torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, que vai pegar de pau, que vai espancar? E xingava. E o meu coração era só ódio, só rancor. Ia sendo alimentado por essas coisas do mundo. Coisas do mundo. E eu me levando, as coisas do mundo realmente me pegaram de jeito. Conheci pessoas. Não cheguei a usar drogas. Não sei porquê, até hoje eu olho, eu fico pensando como é que eu não cheguei a usar. Cheguei a experimentar cigarro e bebida, mas nunca grave. Nunca gravemente. Conheci pessoas que queriam me levar para o mau caminho. Mas a misericórdia de Deus reinou na minha vida e ela quer reinar hoje na tua vida também, meu jovem. Eu pratiquei coisas muito terríveis que eu não posso nem falar aqui. Eu desejei muitas coisas. Lembro até de um pecado aqui, que na escola, para querer ser um amiguinho de todo mundo, eu cheguei a tirar xerox em casa de dinheiro, e o pessoal até passou dinheiro falso na cantina da escola. Eu queria ser bonzinho com todo mundo, eu comecei a trabalhar, então eu jovem com 17 anos, 16 anos, ganhando dinheiro, ganhava por cerca de R$ 1.000, eu me achava bonzão. Era só comprando coisa que não presta, meu coração totalmente longe. Eu já queria era mulher, 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 mas Deus nem permitiu isso. Deus não permitiu. E eu não pagava o dízimo. Não devolvi um centavo de dízimo para a igreja, mas no ano de 2008 eu fui para um jogo do São Paulo que teve aqui em Brasília. E eu não hesitei de gastar cerca de R$ 500 ou mais. Comprei 2 camisas original, uma falsificada, bandeira, o ingresso, que foi um absurdo. E naquele dia eu poderia ter morrido, e se eu tivesse morrido eu ia para o inferno direto. Porque, não sei se vocês sabem, teve uma confusão e um torcedor morreu. E eu tinha ido pegar uma mochila num carro de uma pessoa que eu tinha conhecido na fila do ingresso, no estacionamento do shopping, no mesmo estacionamento em que teve o problema com a polícia e os torcedores, e aquele torcedor morreu. Poderia ter sido eu também, mais uma vítima. Mas Deus me livrou de muitas coisas. Deus me livrou. E apesar de a cada dia que passasse eu me afundasse mais na pornografia, nos desejos inclinados para o inferno, para as coisas da terra, para as coisas que passam, as coisas passageiras. Larguei os estudos porque eu queria trabalhar em 2 períodos para ganhar mais e mais dinheiro. E por mais que eu tivesse algumas experiências com Deus,
nada me prendia, porque eu queria só o mundo. Eu ainda queria conciliar as coisas do mundo e Deus. Eu ia para a missa, ouvia um sermão forte e ficava na santidade 2, 3 dias. Depois meu coração voltava àquelas coisas erradas novamente. Eu comungava em sacrilégio, eu não confessava, só tinha confessado uma vez na vida, em 2005. Conheci algumas pessoas fazendo coisas não muito certas. Saindo mesmo da rua, não foi nada, a gente não matou ninguém não. Só saindo, por aí andando igual uns doidos. Eis que peguei uma amizade meio forte com duas pessoas. E a gente saía, se divertia e brincava. E a gente tinha uma história de querer sair no shopping para mexer com as meninas. E a gente foi, de fato, para sair para mexer com as meninas, por mais que a gente só passasse e não mexesse. E a gente foi, e aconteceu algo que ali começou a mudar a minha vida para querer ser santo. Aliás, antes disso, como eu desejava muitas coisas do mundo, eu cometi um pecado muito grande, eu vivi numa desgraça muito grande, e eu quis mudar. Eu quis mudar. Já estava atrasado na escola, estava com a alma podre, eu acendi as velas de Pentecostes. Para quem não conhece, procure depois na comunidade Renascidos em Pentecostes. Eu acendi essas velas para terminar os estudos e entrar na faculdade. Realmente, tomar um jeito. Depois daquela que eu acendi aquelas velas, eu terminei os estudos, fiz meu supletivo, mas não consegui entrar na faculdade. Eu entrei, fiz minha matrícula na Católica, na Universidade Católica de Brasília, mas não deu certo por quê? Porque eu já fui pensando, olha só a mente da pessoa. Eu já visualizei que lá em frente tinha um bar e eu já pensei, nos dias de jogo de futebol, vou para lá assistir o jogo do São Paulo e eu tava pensando em pegar as patricinhas. Ô inferno, trevo do demônio que eu era. Já tava pensando em pegar as patricinhas e etc. E o Deus não ia me dar algo que me levasse para o quinto dos infernos. Então, Deus não concedeu aquilo para mim. Mas a partir daquilo eu fui começando a ter uma experiência com Deus, porque no ano de 2008 e 2009 eu fui para a festa de Pentecostes e ali eu senti algo diferente na minha vida e algo que, por mais que eu estivesse em pecado, sempre tinha uma lembrança do Senhor, algo que me atraía para Deus, principalmente no ano de 2009. E eis que nessa lembrança de algo que me levou para Deus, do final de 2009, ou 2010 eu não lembro, no novembro, eu fui para uma missa. E um sacerdote, ao final da missa, numa adoração, falou que ali tinha um jovem que tinha complexo de inferioridade, que sempre dizia que não dava conta das coisas, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, porque não dava conta das coisas, porque tinha complexo de inferioridade. Mas que Deus me curava e Deus estava guiando os meus caminhos. Meus queridos, naquele mesmo manhã, eu falei essas palavras para minha mãe em determinada coisa. Eu falei, mãe, eu não vou fazer isso porque eu não dou conta, eu não sei fazer nada, e etc. Eu disse essas mesmas palavras. E a partir daquele dia eu sei que Deus foi guiando, porque é algo que eu não entendo. Meu coração aumentou a lembrança de Deus, da Virgem Maria. Algo me cativou. E eu comecei a ir para a missa todos os domingos. Comecei a ir todo domingo indo para a missa. Posso até ter faltado alguma, mas eu comecei a ir todo domingo a mudar. Nas paróquias, infelizmente, as pessoas não avisam quando é dia de confissão. Não avisam, olha, tá tendo confissão aqui, vamos confessar, amado? Então, eu passei muito tempo sem confessar. Eu passei muito tempo ainda com um pé em cada barca, uma barca no mundo e outra barca na igreja. Sendo chamado católico Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Porque eu não tinha isso, eu tinha o desejo de Deus. Mas as pessoas não tinha ninguém para me sacudir e falar, isso é pecado, você pode mudar, confesse os teus pecados. Aliás, até falava, confesse os teus pecados, mas eu vou confessar para quem? Não tem ninguém para confessar. Onde é que eu vou confessar? Como confessar? Eu não sei confessar direito. O que é que eu vou fazer? Mas dessa vez, a graça de Deus, talvez por ter ido para aquele Pentecostes, por ter acendido aquelas velas de Pentecoste, meu Deus do céu, algo diferente entrou na minha vida. Porque quando eu ia para a igreja, eu comungava em sacrilégio, mesmo sabendo que estava em pecado mortal. Aliás, eu nem sabia que era pecado mortal, às vezes eu achava o ato penitencial servil, ia lá e comungava. Meu Deus do céu, de todos os pecados que eu cometi, nada foi maior e mais terrível do que comungar em sacrilégio. E, quando eu voltei,
Eu fui sereno. Não ia comungar, sabia, estou em pecado, eu preciso confessar. Eu preciso confessar. E nisso, nessa vida dupla que eu vivia, do meu coração desejar a Deus, mas estar com o coração preso com o meu tesouro nas coisas terrenas. Com problemas na afetividade. Eis que eu e meus amigos saindo para zoar, para mexer com as meninas. Porque se nós nas conversas, até nos gloriamos. Nós somos os últimos virgens aí, né? Não sei o quê. Hoje eu não sei como é que estão eles. Eu sei que eu estou, não por mérito meu, por graça de Deus, porque já já vocês vão ver. Mas hoje namoram e vão para festas e bagaceiras. Mas nós saímos para zoar, mas tínhamos o tesouro nas coisas terrenas. E nós fomos sair para esse shopping para mexer com as meninas e eis que o carro deu problema. Eu acho que Nossa Senhora falou, não, chega. Não aguento mais esse menino que tinha um carinho por mim e agora tá aí com essas frescuras aí agora. Vai lá, Miguel, dá um problema naquele carro ali. Aí deu um problema no carro, dando um barulho no carro. Aí a gente até gravou o vídeo zoando e eu só falando palavrão. Minha boca era suja, minha boca era muito do demônio. Minha boca ela só falava palavrão. Você que reclama porque nos vídeos eu falo anta, né? Você não sabe o que saía da minha boca. E eis que trocou o óleo do carro e nada resolveu, o barulho. A gente voltou pra casa e um dos meninos falou, velho, a gente tem que confessar. Porque a gente só sai pra mexer com as meninas, pra fazer o que a gente tem que confessar, bicho. A gente nunca sai pra ir pra igreja. Aí nós é mesmo, bicho. Aí eu botei mó pilha, né? Mesmo, nós tem que confessar. Porque meu coração desejava confessar. Tinha 5 anos que eu precisava receber esse sacramento. Que eu precisava do Senhor. E eu não tinha, eu botei mó pilha. Na brincadeira. Nós tem que ir mesmo, cara. Não sei o quê. Nós tem que ir pra igreja. A gente foi. Eis, meus queridos, que eu fui para aquela confissão, nem sabia direito como me confessar. Eu ainda lembro o nome do padre, Padre Reginaldo. Eu abri a minha vida ali e falei das desgraças que eu fiz na minha vida. Tantos e tantos pecados. Eis que enquanto já eu falava dos meus pecados, a minha pele começava a arder. Começava meio que pegar em chamas, arder. Aí quando ele levantou as suas santas mãos, porque ali não é a mão do sacerdote, não é a mão do homem, são as mãos sacerdotais, são as mãos de Cristo. E quando ele levantou aquelas mãos, dando a fórmula da absolvição, que era pelo ministério da igreja, que ele me perdoava dos meus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o meu corpo começou a pegar fogo mesmo. Começou a arder meu corpo, começou aquela leveza, mas não a leveza sentimental, mas de fato, aquilo que o Senhor fala. Vós que estáis cansados, vinde a mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ali, quando a penitência que o sacerdote me deu foi ler uma palavra, e minha vida estava tão desgraçada que na minha casa não tinha nenhuma Bíblia. Como é que eu ia ler a Bíblia, meu Deus do céu? E que incoerência! Eu não tinha nenhuma Bíblia e hoje eu prego a palavra de Deus. Deus é misericordioso. E ali, diante do Santíssimo Sacramento, depois daquela confissão, fui rezar. E ali mesmo, diante do sol eucarístico que estava no sacrário, aí que minha pele entrava em chamas. Eu tenho certeza de que ali realmente foi a efusão do Espírito Santo. Mas mais do que isso, ali foi o derramamento do sangue do Cordeiro. E eu por muito tempo alimentei isso no meu coração. Que Jesus derramou o sangue dele em mim. O sangue dele quente, da cruz, derramou em mim naquele momento. Eu não falava muito pensando que era heresia, mas depois eu fui ler que Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena que na confissão das mãos do sacerdote é derramado o mesmo sangue que foi derramado por Cristo na cruz. O sangue é água. E Cristo diz a Santa Faustina, dizendo para os povos da misericórdia, que a verdadeira misericórdia era ir confessar os seus pecados. Era ali na confissão, no tribunal da misericórdia, que era a confissão que nós adquiríamos a misericórdia. Meu Deus do céu, meus irmãos, eu adquiri a misericórdia de Deus. Confesse os teus pecados. Eu confessei o espiritismo, a pornografia. A pornografia, o catecismo da Igreja Católica também fala de pornografia. É pecado. É pecado tanto ver pornografia como o fazer pornografia, como eu fiz os atos
promíscuos, eu colocando na internet, e quantas pessoas com roupas imodestas. Meu Deus do céu, é pecado. A igreja diz no número 2354, a pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, públicos, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Meu Deus do céu, quantas crianças estão caindo na pornografia. Mas Deus é misericordioso. Ele usou de misericórdia para comigo. E eu lembro aqui as palavras de Jesus para Santa Faustina. Ele dizia, se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. E o Senhor vem nos chamar à misericórdia, Ele vem de braços abertos. Eis a última oportunidade, talvez, para que você se converta. Deus mudou a minha vida, e a Virgem Maria também, porque eis que nem tudo foram flores. Como eu disse, quantas vezes eu tive que confessar hoje e amanhã retornar, porque eu caí no mesmo pecado. E a vergonha, mas passa por cima da vergonha, porque antes morrer confessado do que morrer em pecado mortal e para o inferno. E eis que a minha vida mudou quando eu te encontrei, Jesus. Quando eu te encontrei. Eu passei a comungar nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que muitas vezes na ignorância. Comecei a escrever num blog. Uma pessoa na igreja me vendo indo para a missa me chamou para participar de um grupo de teatro. Ali começou o meu serviço na igreja. Aí me chamaram para ser cerimoniário. Aí na igreja também tive uma grande decepção, porque eu cheguei com um grande desejo de santidade. E o que eu encontrei no salão paroquial? Eu encontrei as pessoas falando palavrão. Salão paroquial em cima e a Capela do Santíssimo embaixo, o pessoal xingando. Eu fiquei surpreso com as pessoas enfiadas na igreja, desde pequeno, desde sempre xingando. E era pecados e pecados, e meio que, com o exemplo de outros, eu fui me enfraquecendo no desejo de santidade, na busca de santidade. Por mais que eu quisesse, mas às vezes, você tá ali. Então eu cheguei a ficar com menina na porta da igreja. Se você, talvez você fale, Anderson tá falando de santidade aí, ficava com fulana na porta da igreja. Eu te digo como Santo Agostinho. Uma vez Santo Agostinho estava rezando e apareceu uma prostituta dos tempos de outrora. E foi tentar Santo Agostinho falando, Agostinho, Agostinho. E ele olhou e ele não aguentou, ele saiu correndo de lá. E aquela mulher foi atrás dele. Então aquela mulher falou, Agostinho, eu sou aquela. E Santo Agostinho olhou para ela e falou, mas eu não sou mais aquele. Da mesma forma, você pode dizer, você é aquele que vivia fazendo coisas pornográficas, você é aquele que ficava com a menina na porta da igreja, você é aquele que assediava, você é aquele que jogou um caosinho para querer pegar fulano e até mesmo dentro da igreja. Mas eu sinto muito te dizer, meu amigo, mas eu não sou mais aquele, porque eu encontrei as chagas de Jesus Cristo, eu encontrei o sangue do Cordeiro que se derrama no altar do santo sacrifício da missa e que se derrama no sacramento da confissão. Eu confessei os meus pecados e eu quero, como santo, como São Domingos Sábios dizer, antes morrer do que pecar, antes morrer do que pecar, antes morrer do que pecar, antes morrer do que pecar. E não como muitos dentro da igreja, como eu encontrei, dizendo que não, tudo bem, pode masturbar, tem problema não, pornografia, tem problema não. E vai ouvindo rock, vai ouvindo funk, gente ouvindo funk. Dentro da igreja, eu também ouvia meu rap dentro da igreja, às vezes, igual o menino tava falando na cantada dentro da igreja. Eu era um herege. E o pessoal vai a eventos de igreja, como JCs e outros Cs aí, que poderia tirar o C, ou então colocar o C entre aspas. Eu não estou falando de RCC não, estou falando desses grupos jovens. Alguns RCCs também, né? Que não tem Cristo e que fica com funk pornográfico dentro da igreja, com funk, com sertanejo, com samba. Tem gente de grupos jovens de segue-me que vende produtos de sex shop dentro do grupo. Isso para casais já é pecado. Imagine para quem solteiros é tentação e vendendo para grupos jovens, supõe-se que são todos solteiros ou que estejam namorando, vai vender esses artigos para cair na fornicação. Aí enquanto um jovem
todo chagado na sua sexualidade, na sua afetividade, vai cair no pecado. E muitas vezes nós encontramos isso, mas eu te digo, jovem, em nome de Jesus Cristo e Maria Santíssima, eu profetizo na tua vida que você vai ter que ser diferença na igreja. Você vai ter que ser diferença nesses grupos jovens. E se não tiver jeito, sai. Sai do grupo jovem, mas não sai da igreja. Sai do grupo jovem, mas não sai daquilo que a igreja ensina. Pornografia, sexo antes do casamento, camisinha, anticoncepcional, essa pornografia toda é pecado sim. Sai disso enquanto é tempo. É melhor você criar inimizade, como muitos hoje na igreja nem falam comigo, do que você ir para o inferno. Do que você ir para o inferno. Meu irmão, eu sei que eu comecei a participar de algumas coisas da igreja. Eu conheci a comunidade católica Shalom, aonde eu sou muito grato. Eu sei que se não fosse Shalom, eu teria apostatado. Com certeza eu teria apostatado. Claro, a graça de Deus e a Virgem Maria. Mas usou a comunidade Shalom. Um amigo meu, o Alexandre, me levou para fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Ele me falou sobre. Eu fui fazer esse seminário de vida no Espírito Santo com ele. Foi um momento de graça muito grande, muito grande. Mas Deus às vezes não vai colocar a prova e Satanás vai querer nos tirar dos caminhos do Senhor. Vai dizer o livro de Eclesiástico, se queres servir ao Senhor, prepara a tua alma para a provação. Eu não preparei a minha alma para a provação. Eu fui como muitos carismáticos aí que acham que é bonitinho. Aí orou em línguas, xiricanta, labadarassúria, e pronto, é lindo, beleza, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu filho, vai vir a cruz, vai ser a prova. Será que na hora que vier a prova, que vier o pecado na tua frente, você vai ser como Santa Maria Gorete, que preferiu levar 14 facadas do que ceder ao pecado da fornicação? Porque eu não fui capaz. E eis que estava indo no grupo de oração, e era muito bom, e eu comecei a realmente querer ser de Deus. E no grupo de oração, indo para o Shalom, e era Shalom daqui, Shalom pra cá, e Jesus, e adoração, e vamos pra capela da paróquia mesmo, ia eu, esse meu amigo, o Alexandre, o Chumas, ia pra capela e rezava a texto da misericórdia, e as pessoas começaram a criticar, teve gente que dizia que eu e esse meu amigo tínhamos casos, né, como piadinha, porque nós era direto junto, indo rezar, indo pro Shalom, e começam as blasfemas, porque se a pessoa tá indo direto pra cristoteca, né, indo pra show de rock, indo pra prostituição, ninguém fala nada, ninguém fala nada desses católicos que estão aí pregando, que estão aí à frente da paróquia, e que fica indo para coisa sertanejo, né? Para Caldas Country, fazendo passeio para Caldas Novas, isso ninguém fala. Mas quando o jovem se decide a se juntar com outros jovens para ir rezar, para ir para um grupo de oração, para rezar o texto, para adorar o Santíssimo Sacramento, começa a vir calúnios. Ora, que evangelho é que nós estamos seguindo? Que evangelho é o que nós estamos seguindo? E eis que Satanás ele não vai querer me dar aquilo que eu não gosto. Eu não gosto de jiló, então ele não vai me querer fazer cair na gula com um prato de jiló. O meu pecado era na minha afetividade e na minha sexualidade. Paixões antigas aparecem. Uma certa garota que eu tinha uma grande amizade, aquilo foi começando a tomar rumos diferentes. Acabei que eu fiquei com essa garota. E essa garota tinha namorado na época. E eu fui com ela pra igreja, meu Deus do céu, que desgrama que eu já fiz na minha vida. Fui com ela pra igreja, aí voltei pra rua, me achando tal com a menina. Eis que no outro dia, repito a frase de São Paulo, não deis lugar ao demônio, e eu dei muito lugar a Satanás na minha vida, porque nesse dia, no outro dia, eu estava com ela no meu quarto, em casa, sozinhos, com minha cama grande. Oh, meu Deus, que miséria. Ouvindo sertanejo. Pessoas dizem que música não tem nada, mas ouvindo sertanejo. Sozinho. Com a cama ali. A gente ficou novamente e aquele beijo na boca não foi só um beijo na boca. A coisa foi avançando e se a Virgem Maria não intervém, nós teremos caído num pecado muito grande. Às 3 horas da tarde daquele dia, no horário da paixão de Nosso Senhor, que eu deveria estar rezando o texto da misericórdia, eu estava me agarrando com a garota em cima da cama. Eu estava no meu grupo de oração, eu rezava, estava tendo uma vida muito linda com Deus. Mas veio a prova e eu não fui como Santa Maria Gorete. Eu caí.
Eu caí. Eu caí. E por que eu digo que foi Nossa Senhora? Porque a avó dela, que rezava o terço apesar dos apesares da vida dela, os problemas da vida dela, tinha uma devoção por Nossa Senhora. Naquele exato momento ela gritou por sua neta e a gente teve que parar. E o negócio foi tão de satanás que no agarra-agarra arrancou meu crucifixo e foi parar longe. Quebrou meu crucifixo. E meu coração estava tão desgraçado porque eu pequei que você, meu Deus, você acha que eu fiz um ato de contrição? Eu saí e foi dizendo pra ela, volta depois aí pra gente terminar o que a gente começou. Foi isso que eu falei. Eu caí num pecado desgraçado. Graças a Deus e a Virgem Maria, eu não caí nesses pecados que até os demônios odeiam. Pecado contra a castidade. Porque a natureza deles é angélica. Mas eles querem perder a nossa alma, então eles impelem a gente para cometer isso. Eis que aquela garota sumiu, acho que foi o último dia que eu vi ela, pessoalmente. A gente manteve algum contato e vida com algumas conversas. Mas eu voltei à confissão, eu voltei ao tribunal da misericórdia. Eu confessei os meus pecados. Eu quero mudar de vida. O sacerdote me deu uma pena, no bom sentido. Confessei. Eu falei para aquela garota depois, conversando, que se ela quisesse namorar, a gente faria um caminho no Shalom e não nem beijaria na boca ali enquanto estivesse discernindo. Hoje eu sou a favor do namoro total sem beijo na boca, porque eu e ela só quase caímos no ato sexual porque começou com um beijo na boca. A gente não deu aperto de mão, deu outros apertos, se é que você me entende. E então ela falou, não, mas eu também não sou uma viciada em sexo. A garota tinha 14 anos na época. Eu não sou uma máquina de fazer sexo. É o que a nossa juventude tem falado hoje. Ela falou que toparia, mas nunca mais ouvi ela na minha vida. Porque muitas vezes o demônio vai colocar essas pessoas na tua vida para te tirar do caminho do Senhor. Por isso, muito cuidado, jovem, com gente que vem aí querendo namorar com você, porque às vezes é o demônio querendo colocar só para vocês caírem. Então, por isso, vigiai e orai. Eu não vigiei, eu não orei, por isso eu caí. Mas o Senhor me levantou com sua misericórdia. O Senhor me levantou com a sua misericórdia. Continuei caminhando, e o demônio querendo me tirar daqui, eu tentando lutar para lá, e eu ainda não era crismado, e eu quero crismar. Eu sei que no ano que eu fui crismar, em 2011, eu fiz um retiro e foi maravilhoso. O Senhor falou e foi muito bom. Só que depois, por diversos problemas na minha vida, eu quis abandonar a igreja. Eu fiquei, gente, tanta renúncia, tanta coisa, e nada vai para frente. Tudo com dificuldade, problema na faculdade. Uma vez eu fui inventar de rezar e o Senhor me pediu para trancar a faculdade. Porque eu só fui para a faculdade por causa do dinheiro. Meu coração não ansiava aquilo. Eu só queria aquilo por causa do dinheiro. E eu já estava me envolvendo com pessoas de novo para ir para festas e show de Racionais. Olha a desgraça da vida. Gente, a gente às vezes desejou umas coisas meio tenebrosas, né? Aí eu era querendo ir pra show do Racionais e festa. O senhor mandou trancar a faculdade, eu tranquei. Aí eu tranquei, mas fiquei raivoso. Não tenho mais faculdade, não tenho namorada e nada vai pra frente. Eu tava com uns problemas com meu pai. Eu vou abandonar a igreja. Eu não quero mais não, e eu não quero ir mais para o grupo de oração. Mas algo pediu para mim para querer partilhar com, na época, a pastora do grupo de oração da comunidade católica Shalom. Eu fui partilhar, ela disse que não podia porque na comunidade é assim. O núcleo do grupo de oração, normalmente uma pessoa para acompanhar um homem é outro homem e a mulher acompanha outra mulher. Não sei quando é caso de urgência. Aí na época eu não tinha um núcleo homem, então não tinha ninguém para me acompanhar. Ela falando, pode ser por e-mail? Eu, beleza, eu mandei umas 4 páginas logo pra ela. Aí ela fez um acompanhamento de urgência comigo. Eu quis abandonar a igreja, jovem. Mas Nossa Senhora cuidou da minha vida. Nossa Senhora não me deixou caído. Nossa Senhora não me deixou no chão. Ela me levantou e falou: meu filho, eu te tirei do espiritismo, eu te tirei da pornografia. Você ainda está um pouco, mas eu vou te tirar por vez. Eu vou te dar vestes novas, porque eu não fiz todos os esforços para você continuar assim. E ela mudou a minha vida. Ela conseguiu mudar a minha vida. Naquele acompanhamento. Ela só foi para conversar mesmo. Mas no final ela fez uma oração por mim. Ela não proclamou nada, mas ao final ela falou assim. Ela fez uma oração de libertação, pedindo para Nossa Senhora livrar dos demônios. Se eu não me engano, ela fez até aquela oração: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três. Se eu não me engano, ela até fez
esta oração. Sei que ela fez uma oração a Nossa Senhora de libertação. E depois ela falou: muitos demônios quiseram derrubar a tua vida, mas hoje o Senhor repele todos. E de fato, a partir daquele dia eu falei: agora eu quero ser diferente, agora eu quero anunciar a Deus, agora eu quero ser diferente, eu quero evangelizar. Quando foi no outro dia, de noite, de madrugada, eu acordei de madrugada com um bicho na cama, um pássaro, não quis nem olhar, porque se eu olhasse a relógio, eu visse 3 horas da manhã, eu morria de medo. E um bicho no telhado, e aqui não tem forro, não tem laje, dava pra ouvir, era telha, reto na minha cama, e o bicho batia com as unhas na telha e era um pássaro gritando, e eu, valei, minha Nossa Senhora. Eu fui dormir assustado. Mas de fato, Satanás perdeu, porque naquele ano eu quis abandonar a igreja, mas naquele ano eu tive o resto dos sacramentos que faltava, que era necessário, era o crisma. Ali veio o dom do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quis evangelizar, eu comecei a evangelizar mais, não só nos blogs, comecei a fazer vídeos e é pregando. Por mais que eu pregue pouco, eu de fato falei, agora vai ser diferente, agora eu vou evangelizar e comecei a me engajar em ministérios. Naquele ano eu crismei, e naquele ano Deus deixou eu ter uma paixonite por uma menina da igreja que acabou me apresentando o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. E eu comecei a ler aquele tratado e eu, meu Deus do céu, eu tenho que me entregar a Nossa Senhora. E eu pedi um sinal para Nossa Senhora. Nossa Senhora me deu esse sinal que era para mim me consagrar. E no dia 27 de novembro de 2011, aquele jovem que era do espiritismo, que a vida toda foi em embezedeira, em cirurgia espiritual, em pornografia e coisas erradas, e desejando as coisas do mundo, aquele jovem que era escravo de Satanás, que era escravo do mundo, me tornei escravo da Santíssima Virgem Maria. Por isso eu uso minhas cadeias no braço, porque essas cadeias dizem que eu sou escravo de Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Naquele dia Satanás perdeu de vez, porque naquele dia eu me entreguei à Imaculada, eu me entreguei de corpo e alma à Imaculada. Eu sou de Deus, eu sou da Virgem Maria. Eu sou do céu, eu nasci para o céu, e Satanás perdeu, porque por muito tempo ele quis me impedir de gravar este testemunho, mas eu gravo para dizer: Deus quer ter de misericórdia de você, Deus quer, Deus está te dando a chance, vá confessar os teus pecados, não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é que a misericórdia de Deus é maior do que o teu pecado, e vai confessar enquanto é tempo, porque nós estamos no tempo da misericórdia, mas virá o tempo da justiça, e nós devemos confessar os nossos pecados e querer ser santo agora, no tempo da misericórdia. No tempo da misericórdia de Deus. Meu Deus do céu, eu me consagrar à Virgem Maria, eu que fui escravo do demônio, hoje eu sou escravo de Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Que gratidão, eu mereci o inferno, mas no entanto Deus me deu o lindo céu, que é lá o ventre da Virgem Maria, para nascer da água e do Espírito, como ele vai dizer para Nicodemos em João 3. Meu Deus do céu, nascer da água e do Espírito é nascer da Virgem Maria. Glória a Deus por isso, porque ele me deu a graça de entender isso a tempo. Ele me deu a graça de entender isso a tempo, e ele me dizia em oração, que eu rezava e vinha no meu coração, se era de Deus ou não, mas vinha no meu coração, que eu devia me consagrar, que eu devia me consagrar à Virgem Maria para combater a maçonaria, o protestantismo, o espiritismo, essas coisas todas. E meu Deus do céu, coincidência ou não, hoje, 2013, eu acabei me consagrando no movimento Milícia da Imaculada, que eu até trago a medalha da Virgem Maria, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Milícia da Imaculada, fundada por São Maximiliano Maria Kolbe, justamente em combate à maçonaria, porque ele viu no Vaticano uma procissão dos maçons com a imagem de Satanás pisando em São Miguel, e ele achou aquilo um absurdo, ele fundou a maçonaria, entregando a Imaculada para combater a maçonaria. E meu Deus do céu, como eu vejo a mão de Deus na minha vida, todo o cuidado de Deus. Ele não me deixou perecer porque ele quis me usar como instrumento agora. Talvez eu não venha a converter multidões, mas talvez ele me tirou das trevas para hoje gravar esse vídeo e dizer para você que você tem salvação, que você tem jeito, você tem jeito. Você tem jeito, meu irmão. Você tem jeito. Eu tive jeito. Tantas pessoas tiveram jeito. Santo Agostinho teve jeito. Bom Ladrão teve jeito. Você tem jeito, porque você é um filho amado de Deus.
Então confessa os teus pecados, irmão. Se entregue à misericórdia de Deus. Ele vai te dar a graça da conversão. Se entregue a Deus e Ele tudo fará. Se entregue à Virgem Maria. Consagra-te à Virgem Maria. Consagra-te a ela. Consagra-te, 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 consagra-te à Virgem Maria. Consagra-te à Virgem Maria. Eis que ela pisou na cabeça de Satanás. E algo que também o Senhor me falava na preparação para a consagração, onde eu rezei a oração de preparação e tinha um dia do autoconhecimento, a semana do autoconhecimento. Beleza, eu rezei, eu deitei, e eu deitando fui pensando e eu lembrava de um episódio que aconteceu quando minha mãe estava grávida e ela foi nesse espírita sem vergonha do inferno. E esse médium chegou, falou para minha mãe queria saber o sexo da criança e ele falou que era menina. E então, beleza. Depois, né, eu nasci homem, etc. Minha mãe falava, aqui é homem, não sei o quê. Mas naquele dia, também não sei se foi Deus ou humano, mas veio no meu coração que naquele dia o demônio disse que era menina porque ele não viu eu, Anderson Carlos Bezerra. Ele viu o manto da Virgem Maria me protegendo, me guardando e por isso que eu não pereci. E hoje, eu que servia Satanás outrora, estou aqui para pisar na cabeça dele em nome da Virgem Maria e de Jesus Cristo, porque ele é um derrotado e Jesus Cristo triunfou e o coração da Virgem Maria triunfará porque tem triunfado na minha vida. Tem triunfado na minha vida. Ela me protegeu e ela está te protegendo, jovem. Ela está te protegendo. Talvez você já esteve em tantos perigos de morte como eu já estive em perigos de morte e não pereci por causa dela. Ela me protegeu, ela também te protege. Então renuncia a toda prática abominável, a todo espiritismo, faça uma oração de renúncia. Renuncia agora a toda prática do mal, todo espiritismo, toda macumba, toda idolatria, toda feitiçaria, todo protestantismo, toda prática abominável, toda pornografia, todo espírito de masturbação, de sexo antes do casamento, DIU, anticoncepcional, renuncie isso agora e se entrega ao Senhor. Você que era drogado, você que era até traficante de droga, você que se entregou à prostituição, você que era prostituta, você que era cafetão, você que era qualquer pecado, fala o nome do teu pecado, fala aquilo que você é. Só que agora você diz, eu sou um filho amado de Deus e não vou fazer mais isso porque o sangue do Cordeiro me lava. E vai te lavar em plenitude no sacramento da confissão. Confessa-te, jovem, confessa-te, confessa-te para o sacerdote. Você não está confessando para o homem, você está confessando para Jesus Cristo, que está na pessoa do sacerdote. E ali o sangue de Jesus será derramado em você. O sangue de Jesus será derramado em você. Muitos protestantes falam que o sangue de Jesus tem poder, e tem poder mesmo, mas o sangue de Jesus é derramado em abundância no sacramento da penitência, que é a confissão. Confessa-te, confessa-te, confessa-te. Depois que eu me consagrei à Virgem Maria e vai na luta, e luta daqui, luta dali, confessa e confessa. Eu sei que eu não sou santo, mas eu desejo a santidade. Eu posso não ser santo, mas no coração de todo católico tem que estar o desejo da santidade. E meu Deus do céu, que graça, depois que eu me consagrei à Virgem Maria, eu nunca mais caí no pecado de impureza, na masturbação. Isso eu fui tentado muitas vezes, mas uma vez eu abri um site pornográfico e quando eu ia cair no pecado, eu senti essa minha corrente, e então eu lembrei de Jesus Cristo, eu lembrei da Virgem Maria e falei, não, eu sou de Nossa Senhora, eu não posso fazer isso, eu fechei, por isso devemos nos lembrar dos sinais. Você que se consagra à Virgem Maria, use sua cadeia, use seu crucifixo, lembre sempre de Deus, traga sempre Deus à memória e sempre o nome de Jesus e Maria, e será salvo, e será livre da provação, passará pela provação. Vai dizer São Felipe Neri que na idade de 20 anos nada consegue segurar a castidade, senão a devoção à Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento. Então reze, adore, comungue e reze o rosário, reze o texto, reze a Ave Maria, mas não te entrega e busque a santidade. Busque a santidade, pois eis que eu estava perdido, mas o Senhor diz em Apocalipse que eis que Ele faz tudo novo, tudo se renova. Ele me buscou, Ele bateu a porta e eu abri a porta para Ele. Agora Ele também bate a porta. Abre a porta, jovem. Abre a porta do teu coração para Jesus.
Jesus. Só que não seja como muitos que querem abrir a porta para terem prazeres, para terem consolações apenas. Abra a porta para que Jesus tire tudo, toda a imundícia. Eu sei o quanto doeu Jesus tirar tudo que eu queria. Doeu dos mais grandes, da pornografia, até os mais pequenos do rap. Ah, como doeu quando o Frei Paulo Maria falou para mim parar com os rap. Ah, doeu. Mas Jesus vem é para tirar tudo. É para ser santo ou nada. E como eu digo, é santo ou Marte. Ou vamos ser santo mesmo pela via purgativa, vamos logo entregar o martírio e ser santo. Ser santo como foi Santa Maria Gorete. Ser santo como foi São João Bosco. Ser santo como foram os santos e santas da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Vamos ser santo, vamos ser santo, vamos ser santo. Porque esse evangelho prostituído e adulterado que nós vivemos outrora não nos levará à salvação. Porque não levará à salvação é a santidade, é a santidade. Santa Faustina dizia, quero ser santa porque sendo santa seria útil à igreja. Vamos ser santo, vamos ser santo, vamos ser santo. Levítico 19:2. Sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Entrega-te à santidade, jovem. Entrega-te à santidade. Entrega-te a esse Deus maravilhoso, a esta senhora maravilhosa que me tirou do lamaçal. Ela que, como mãe, não teve vergonha de me pegar. Desculpe o termo que eu vou usar agora, mas uma mãe, ela não tem nojo de pegar um filho que está com a fralda toda suja de cocô e pegar e limpar e dar banho nele. Eu também estava todo sujo com a desgraça do meu pecado, mas Nossa Senhora não teve nojo de me pegar e me limpar e falar aqui, Jesus, olha que perdoe os pecados dele, eis aqui. E eu confessei os meus pecados e Jesus me perdoou. Pois vão dizer os santos que não se sabe de nenhum devoto que recorreu à Virgem Maria e se perdeu. Claro, a verdadeira devoção também está em lutar contra o pecado. E eis que aqui estou, querendo lutar contra o pecado. Confessemos os nossos pecados para o sacerdote e sejamos santos. Deus usou de misericórdia para comigo. Ele usará para você. Se não creem nas minhas palavras, eu digo o mesmo que Jesus disse para Santa Faustina. Se não creem nas minhas palavras, creia ao menos nas minhas chagas. As chagas de Jesus foram para a tua salvação. E como vai dizer a palavra de Deus, por suas chagas somos curados. Por sua chaga eu fui curado. Pelo lado aberto de Cristo veio a salvação para o mundo. Eis que jorrou sangue e água, jorrou salvação, e que jorra salvação agora, que você está no teu estado de pecado, seja ele qual for. Assuma a tua vocação à santidade, assuma o teu chamado de Deus, assuma o teu chamado de Deus porque você é filho de Deus, amado de Deus. Se for para ser padre, seja um padre santo. Se for para ser freira, seja uma freira santa. Se for para ser um pai de família ou mãe de família, sejam santos e eduque os teus filhos na santidade do Senhor. Seja santo. E Jesus diz, a fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança para todas as almas. Não exclui a ninguém. O Senhor não te exclui. O Senhor não te exclui. Renuncia ao teu pecado, porque o teu pecado é que tem te excluído, mas o Senhor tem te chamado. Aceita o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita o amor do Pai. Pois Deus amou de tal forma o mundo que nos deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que a Virgem Maria interceda por ti, e te livre de todo mal, como ela intercedeu por mim e me livrou de todo mal, e te dê a graça da verdadeira conversão. Salve Maria Imaculada, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Jesus é a nossa salvação. Que você possa se entregar ao Senhor. Se entregue ao Senhor e Ele tudo fará. Fará obra nova. Por isso se entregue ao Senhor agora, jovem. Vá renunciando a todo o pecado, Senhor Jesus, eu te peço que pelas tuas chagas tu possa livrar do pecado, livrar do mal todas essas pessoas que estão vendo este vídeo agora, Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que foi falado, Senhor Jesus Cristo, se eu falei de forma humana, que caia por terra. Mas, Senhor Jesus Cristo, se for para a tua glória, Senhor Jesus Cristo, pelas tuas 5 chagas e pela Virgem Maria que estava ao pé da cruz, que tu possas dar uma graça, Senhor Jesus Cristo, da verdadeira conversão para esses jovens, Senhor Jesus Cristo, para essas pessoas, não importando a idade, de até 100 anos, 120 anos, mas se tiver em pecado, que possa encontrar a verdadeira salvação agora, Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, que os raios da tua misericórdia, o sangue e a água que jorrou do teu coração, possa atingir esse meu irmão e minha irmã,
que está assistindo esse vídeo agora e que possa obter a salvação. Shiria cantar. Shiria cantar. Shiria. Confessemos enquanto é tempo, porque não sabemos do dia de amanhã. Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, perdoe os meus pecados, já não quero mais pecar. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que a vossa ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que há um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Salve Maria Imaculada, esposa do Espírito, nosso socorro em meio à dificuldade. Viva Jesus e viva Maria. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Você que busca um sentido pra viver, vem beber na fonte da vida, vem mergulhar no amor, esquece o que passou. Deus tem planos pra ti, escuta a sua voz.